Judas é esse indivíduo que ninguém olha para ele com carinho. Ele teve mãe, sabia? Teve mãe, teve pai. E Jesus ou era um cínico, miserável, de tão cínico que a gente deveria abominá-lo e nunca mais nos reunirmos em nome dele, ou não sendo cínico, nem um cretino, nem um manipulador de almas, mas sendo sincero, como sincero é Deus, Jesus gostou do cara. Jesus o chamou. Tem gente que já pensa assim, chamou para ser o filho da perdição. Ou aqui, seu son of a bitch. Chega aqui que você vai ter utilidade no dia em que forem me ferrar, você vai fazer a obra. É. Chamado de Donald Trump. Come to me, you son of a bitch. Jesus gostou desse cara. Tudo que a gente lê de mal sobre ele, interessante, só passaram a falar depois. Depois que ele se enforcou, essa coisa toda, foi que vieram as interpretações. Porque antes, nada, ele era um cara respeitadíssimo, andava com a bolsa, era ele que recebia ofertas. Normalmente você não escolhe o ladrão do grupo para ser o tesoureiro, não é? Não. Você escolhe um sujeito capaz, hábil, honesto, de caráter, minucioso, que preste contas, que tenha tudo na mão, de tal modo que você tenha segurança de que o que estão dando não está vazando de maneira gidelesca em 51 malas. Não, você faz o possível para ver que esteja tudo certo. E ele foi escolhido, diz aqui o apóstolo João, lá no episódio de João capítulo 12, depois que a mulher derramou aquela mirra e todo mundo achou que era um desperdício, Judas fez uma reflexão de natureza econômica. Senhor, ao invés dela jogar esse negócio todo aqui e perder, não era melhor ela doar para a gente vender, apurar um dinheiro e doar aos pobres? A lógica imediata estava correta. A motivação é que não estava, mas a cronologia, a sequência da propositura estava toda certa. Jesus dialogava tanto com ele que quando Jesus o chamou do dia da ceia e falou alguma coisa no ouvido dele, todo mundo imaginou que era a seguinte instrução: vai, pega o dinheiro e distribui entre os pobres. É o que João diz. Quando Jesus falou com ele, o que a gente pensou é que ele tinha dado uma instrução para Judas levantar dali naquela mesma hora, deixar o banquete para trás, a ceia, e atender pobres. Imaginam só. Era o que eles pensavam. Por quê? Porque ele tinha cara de tudo, menos de canalha, ladrão. Jamais. Judas é um mistério. Como esse cara se alterou ou não se alterou? Ou foi essa capacidade divina de Deus em Cristo de tratar o filho da perdição como um filho muito amado, embora o filho da perdição esteja o tempo todo tramando o mal? Ou esse filho da perdição se fez filho da perdição, apesar de ter sido chamado, porque no coração dele havia originalmente elementos bons. É possível que esse cara tenha se corrompido naqueles 3 anos e meio? É possível que ver tudo que ele viu, perceber tudo que ele percebeu,
seduziu a ele a partir de que perspectivas? Tem 4 prevalentes dentre as interpretações. A primeira é que ele fosse um sicário infiltrado no grupo de Jesus. Ele fosse um desses caras que tivesse reconhecido que aquilo ali tinha um potencial político, revolucionário, explosivo. Como os sicários buscavam algo assim, ele se fez discípulo, aderiu a tudo, para ver se de dentro ele manipulava a ocorrência a ponto de provocar essa necessidade, provocar essa revolução. Usando Jesus de dentro para fora. Uma segunda alternativa, na qual alguns creem, é que ele olhou para Jesus, se fascinou por Jesus, mas no coração ele tinha uma estrutura tão fixa de ideal acerca de como seria o Messias, e o Messias dele teria que ser politicamente relevante. Qualquer coisa que fizesse tinha que ter o objetivo de expulsar os romanos de lá. Qualquer que fosse o poder que agranjeasse, tinha que ter esse objetivo libertário, politicamente falando. E ele creu que Jesus estava agindo como agia no início, até que ele ganhasse grandeza e a partir da grandeza ele insuflasse as massas e a libertação chegasse. Ele e quase todo mundo que tinha clamor político em Israel tinha esse tipo de avidez messiânica. E que ele teria entrado por essa razão. E foi se decepcionando ao ver que o modo de Jesus tratar as pessoas do jeito que tratava não era uma estratégia midiática, era a coisa em si. Não era o primeiro nem o segundo passo para um outro objetivo, era o caminho mesmo. Isso teria decepcionado enormemente, a ponto de que, com o passar dos últimos meses, o coração dele foi se desencantando e abrindo espaços para tramas perversas, já agora dizendo, se ele mesmo não se propõe a isso, eu criarei uma circunstância na qual ele será forçado a fazer alguma coisa. E aí o processo é deflagrado. Uma terceira interpretação é aquela que ficou muito moderna ultimamente. É a preferida do Discovery, do History Channel. Aqueles teólogos bobos lá de Claremont, onde eu estudei, lá na Califórnia. Aí, a maioria deles diz que foi um acerto, um pacto de Jesus com Judas. Jesus chamou Judas e disse, a gente tem que montar o cenário. Montar o cenário, cumprir as profecias, criar o Cirque du Soleil aqui, e você é um protagonista quase principal, porque o principal sou eu. Você é meu coadjuvante e faz parte de um segredo que eu não compartilho com os outros, porque a gente precisa ter os outros 11 inocentes na parada. E o único que eu confio aqui é você. Então, o cara que foi adiante preparou o burrinho, o jumento, foi Judas, que ninguém sabia. Foi o articulador, o diretor de produção. Trabalhou nos bastidores. Foi vendo profecia, está faltando mais essa aqui, então vamos preparar. Inclusive a relação dele com as autoridades do templo. Quanto é que tu queres para trair? E ele teria utilizado
A profecia que dizia, por 30 moedas de prata me venderam. Aí disse, 30 moedas, porque para cumprir a profecia, eu estou fazendo a minha parte. É aquele tipo quase cabalístico que está pensando que na hora que esotericamente ele fechar a mandala profética, fechou a mandala profética e o quinto elemento cai. E aí Deus é obrigado a agir sobrenaturalmente porque está tudo amarrado. Tudo amarrado. Essa teoria nos últimos 10 anos ficou grande entre as pessoas. E tem a mais básica de todas, quer dizer, um cabra safado, sem vergonha, que chegou lá para se aproveitar, se locupletou, quando viu que Jesus tinha deixado de dar lucro, resolveu vender por 30 moedas de prata. E foi só isso. Aí você certamente diz, e o que você pensa? Eu penso que cumpriu-se aquilo que Simeão disse ao pegar Jesus com dias de nascido, no 8º dia do seu nascimento, e disse, ó Deus, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos viram a tua salvação. A seguir, virou-se a Maria, mãe de Jesus, e disse, eis que esse menino veio para ser objeto de contradição. Ele será para levantamento e para ruína de muitos, pois eis que por ele manifestar-se-ão os segredos ocultos dos corações, porém uma espada traspassará a tua alma como mãe. Eu penso que o que se cumpriu foi isto, assim como o que eu disse no início, cumpre isto aí. Jesus, conhecer Jesus, ouvir Jesus, saber de Jesus, compreender a lógica dele, que faz sentido. Que só amor, misericórdia, perdão, justiça, verdade, viabilizam a existência, a própria criação. Qualquer outro projeto trabalha contra a vida, destrói as relações, acaba o mundo. Quem se aproxima de Jesus e ganha um mínimo dessa percepção, ou a abraça para exaltação e vida, ou fica sabendo dela para o seu dramático pioramento humano. Foi por isso que eu comecei falando da psicologia no Ocidente. Não foi possível o Ocidente da Terra, por mais truncada que tenha sido a mensagem do Evangelho, ter sido exposta a ela, não como pregação, mas até como penetração subliminar, subreptícia, pervadindo a cultura, o direito, as ciências, o estímulo ao saber, as doenças da alma, tudo isso. Ter contato com o que positivamente seria evangelho e com aquilo que negativamente foi feito em nome do evangelho, e não termos nos tornado todos Judas em potencial. A mais trágica admissão da qual a gente quer fugir é que nós somos potencialmente Judas, todos nós. Eu conheço pessoas que, quando encontraram Cristo mesmo, de verdade,
se tornaram os seres humanos mais bonitos desse mundo. Como eu conheço alguns que se tornaram piores do que os piores bandidos com os quais eu já convivi, e olha que eu já convivi com um bocado. E eles são bispos. Não os piores bandidos, eu estou falando dos piores que os piores. São pastores, são sacerdotes, são padres, são cardeais, são monges, são diabos perversos. Vendem o evangelho por dinheiro, vendem tudo por dinheiro. O que nós temos hoje presente na chamada igreja evangélica no mundo, mais acentuadamente do que na igreja católica, é a determinação, é a vitória do espírito de Judas, que pegou o evangelho de Cristo e trocou por moedas de prata. Por quê? Eu me lembro do protagonista, do maior de todos desses movimentos aqui no Brasil, me dizendo em maio de 1991, no gabinete dele em São Paulo: eu cansei do evangelho. Esse negócio de cruz, de sangue, de arrependimento, de perdão dos pecados, de quebrantamento, de humildade, nunca mais eu deixo passar perto da minha igreja. Isso faz mal. Eu aqui vou ensinar as pessoas a serem ambiciosas, gananciosas, gulosas, ávidas. Fábrica de Judas, de gente que por decepção, por tristeza, por paganismo, por alienação, por ignorância, por qualquer razão, chegaram num ponto de desilusão, ou de cansaço, ou de cinismo, ou de desinteresse, em que tanto faz. O que importa é o que eu posso auferir de maneira imediata daquilo que me seja disponível. Aí você diz: e por que você está falando isso nesse dia de ceia? Porque é um dia maravilhoso para cada um olhar para dentro do coração e ver como é que você chegou e no que você se tornou. Eu tenho convicção de que Jesus, quando disse: Judas, vem, ele não fez isso com uma lágrima nos olhos. Ele fez com aquele olhar bonito, cheio de brilho, fascinante, profundo, intenso, cortante, amigo, sincero, nos olhos dele. Vem. Vem. Agora, o que você faz, o que você decide, se isso aconteceu com Judas, foi porque o Cristo do Evangelho continuou no coração de Judas secundário, porque o Cristo prevalente era o Cristo da ideologia. Ele tinha uma preconcepção messiânica e o Jesus do Evangelho o decepcionou. Não atendia isto. Eu vejo hoje, nessa geração, desculpem, eu termino em 5 minutos e a gente ceia rápido, mas eu vejo nessa geração o mesmo fenômeno acontecendo. Tem muita gente aqui que canta para Jesus, faz umas oraçõezinhas de quebra, participa disso e aquilo, mas o coração só está, e a gente só tem falado das coisas que a gente tem falado, é porque o coração está distante mesmo dele.
foram mudando. Quando elas querem se sentir bem, elas se lembram de como um dia foram. Porque já não tem mais nada a ver com aquilo que hoje elas são. Mas quando Jesus disse, Judas, vem, ele o chamou para a vida e não para a forca. Tem um monte de calvinista doido pelo mundo, me ouvindo agora, dizendo, mas ele era o filho da perdição, já estava prescrito. Jesus mesmo diz, ai daquele por quem. Isso é em relação a Judas, em relação a mim, em relação a ti, a qualquer um que, em sabendo o que soube, vendo o que viu, decide trabalhar contra a vida, se torna filho da perdição. Olha, Judas foi ficando inocente perto desta geração. Eu conheço muito líder cristão que Judas vai se levantar no juízo e vai julgar o cara. Ele virou parte de um presépio onde tem uma pequena maldade chamada Judas, quando comparada com essa Samarco, com esse rio doce apodrecido do que nós derramamos todo dia na vida. Nós vamos distribuir o pão e o vinho. E você vai pensar em como você chegou e no que você se tornou. Porque Judas mudou. Zaqueu se converteu. Mas Judas foi mudando contra o Evangelho. O centurião romano se converteu. Mas Judas foi mudando contra o Evangelho. O gadareno doido se converteu. Mas Judas foi enlouquecendo gradativamente contra o Evangelho. Olhe para trás. Não ande para a forca, para a culpa que mata, para o remorso que abate. Em nome de Jesus, cante de volta, eu quero voltar ao primeiro amor. E olhe, lembra de Jesus dizendo? Jesus diz o seguinte, preste atenção, que é melhor nunca ter sido liberto sequer de forças espirituais malignas do que ser liberto e ficar vazio, não se fazer ocupar pelo mais valente, que é o Cristo libertador de Deus em nós. Jesus disse que esse estado de conhecer, provar e ficar oco atrai coisas 7 vezes piores para a vida. É Pedro quem diz, melhor lhes fora não terem conhecido o Evangelho. Melhor lhes fora. Porque esse Evangelho que catapulta a gente para a vida eterna é o mesmo que, sendo tratado com a vontade da manipulação e do uso dele, nos endiabra, nos faz mudar contra o Senhor da vida, nos faz alterar os significados, nos faz fazer barganha acerca daquele que é Senhor absoluto. Só olhe para o coração e veja se a narrativa dessa história de alma, de mente e de existência tem alguma coisa para o bem ou para o mal relacionada a você. Meus queridos
Na noite em que o Senhor Jesus foi traído, ele tomou um pão e o partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo-lhes: isto é o meu corpo que será entregue por amor de vós. Todas as vezes que comerdes este pão, façam isso com a gratidão e a memória acerca do fato de que os seus pecados estão perdoados.